Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E os assuntos que vamos comentar neste vídeo são o seguinte: Nicão vem para o Santos em 2022, sim ou não? Vamos falar sobre esse assunto, sobre Marinho, que fica no Santos pelo menos até o final dessa temporada do Campeonato Brasileiro. Em relação a Danilo Boza, quanto o Santos teria que desembolsar para ficar com o zagueiro em definitivo? Então vamos falar sobre esses assuntos. Já convido vocês a participarem aqui nos comentários, deixando o seu like no vídeo e principalmente se inscrevendo. Vamos fortalecer a mídia independente que fala sobre Santos Futebol Clube. E bom, e outra coisa, né? Agora que o WhatsApp voltou, manda esse vídeo também lá no grupo de santistas que você participa. Bom, vamos começar inicialmente com a informação da Gazeta Esportiva em relação ao Nicão, né? De um possível interesse do Santos, que o Santos estuda inteiro o atleta a partir da próxima temporada. Ele que, inclusive, daqui 2 meses, né, já fica livre do contrato com o Atlético Paranaense e de uma certa forma, né, poderia chegar de graça ao Santos. Aquele modelo que o Santos gosta, né, sem a necessidade de pagar ao clube para ficar com o atleta. Então, leio aqui para vocês. O Santos monitora a situação de Nicão do Atlético, mas teme pela concorrência no Brasil e no exterior. O meio atacante do Furacão tem contrato até dezembro e já recebeu sondagens de equipes como Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Até agora, nenhuma proposta foi oficializada. Ele não deve ficar em Curitiba. O Alvinegro iniciou as conversas sobre o planejamento para 2022 e estuda oferecer um projeto esportivo a Nicão. Mesmo com o risco de rebaixamento, o atleta de 29 anos passou pela base santista, né? Então, mesmo com essa questão de rebaixamento, o Santos já está monitorando alguns jogadores para que possa se reforçar a partir da próxima temporada. E nesses mesmos moldes também, né? A questão de prioridade. Jogadores que chegam aqui no Santos apenas com o pagamento do salário, sem a necessidade de se acertar com o clube, né? Para não fazer mais dívidas ainda. E aí, o Nicão, se a gente olha o atual elenco do Santos, imaginar o cenário também de um Marinho fora do time do Santos, ele se encaixa, né? A gente tem um Ângelo que tem 16 anos, na próxima temporada terá 17, mas ainda precisa evoluir. Então, talvez você ter um jogador mais experiente como o Nicão, que está fazendo uma temporada muito interessante no Atlético Paranaense, está sendo importante, até mesmo, né, na saída do Atlético à final da Sul-Americana, talvez seja interessante ter no elenco. Mas tem a questão da concorrência, né? Clubes como Corinthians, Palmeiras e São Paulo, principalmente o Palmeiras, né? Que é um time que tem um poder aquisitivo maior, né? O Corinthians e o São Paulo talvez estejam aí numa situação financeira um pouco mais complicada, mas o Palmeiras, por exemplo, a gente sabe que se tiver interesse, provavelmente consegue levar o jogador, né? Tem também clubes do exterior, enfim. Então a concorrência será grande. Então o Santos teria que apresentar o quanto antes, né, já um projeto esportivo para tentar seduzir o jogador. E como eu falei no Marinho, né, numa provável saída do Marinho na próxima temporada, a notícia é que a janela de transferência do Emirados Árabes se encerrou nessa última segunda-feira, ou seja, que era um possível mercado que o Marinho contava, né, de uma transferência, já se esgotou também. Então, até o final do ano, Marinho permanece no Santos. Aí, a partir da próxima temporada, é outra história. Vocês se lembram da polêmica envolvendo o Marinho durante uma live, né, com o Ademir Quintino, ele falando que queria sair, que todo mundo saía, menos ele. Então, acredito, caso o Santos receba uma proposta de fato oficial ali, timbrada, dificilmente o Santos deve segurar, né? Porque eu imagino que o clima ficaria totalmente insustentável caso o Santos recuse uma nova proposta pelo Marinho. Então, precisa pensar no substituto, né? A gente olha no elenco do Santos, a gente só olha garotos. O próprio Renier, tem o próprio Ângelo, né? Mas precisa de um cara mais experiente, até mesmo para conseguir dividir responsabilidade, digamos assim. O Ângelo é um jogador que eu vejo muito potencial, mas não dá para colocar tudo nas costas do menino, né? Principalmente a gente não sabe o cenário que o Santos vai passar a partir do próximo ano.
E aí, falando em outro jogador que está com um futuro indefinido no Santos, é o Danilo Boza. E eu já quero pedir a sua opinião nos comentários se você compraria em definitivo ou não. Antes disso, antes de você tomar aí o seu pensamento, se sim ou se não, deixa eu ler aqui a matéria. Danilo Boza, matéria da Gazeta. Danilo Boza está emprestado pelo Mirassol ao Santos até dezembro de 2021. E após alguns meses com poucas oportunidades, o zagueiro tem sido titular sob o comando de Fábio Carilli. Boza foi titular pela direita na linha de 3 defensores contra o Ceará e Juventude e deve continuar nos 11 inicial diante do São Paulo na próxima quinta-feira no Morumbi pela 24ª rodada do Brasileiro. O Peixe ainda não iniciou qualquer negociação, mas sabe quanto precisa pagar se quiser ficar com um jogador de 23 anos em definitivo. 2 milhões de reais. Esse é o valor fixado para a compra. Mas o presidente Andrés Rueda acredita que pode pagar menos ou a quantia combinada em parcelas. O Mirassol descarta novo empréstimo. Abre aspas agora para a fala do Andrés Rueda sobre esse assunto. Quando estiver mais perto, negociaremos. Iniciaremos o planejamento para 2022 na próxima semana. Vamos equacionar, ver quanto cada um jogou, decidirmos exercer ou não e começar a negociar. Existe o valor de compra, mas podemos mudar o preço ou o prazo. O valor estipulado é apenas uma base. Se o jogador estourar, aí tem que pagar o que está no contrato. Caso contrário, existe margem de negociação, disse Rueda, que completou. A vitrine do Santos é muito boa, podemos comprar em condições melhores, renovar o empréstimo. Temos como negociar. Era o modelo planejado mesmo, já que não temos dinheiro. Trouxemos como um teste, entre aspas, e poderíamos comprar no futuro. Se comprássemos e não virasse, pagaríamos um contrato de 4 ou 5 anos, completou. Bom, por partes, tá? Minha opinião, acho que vale a pena dar esse voto em relação ao Danilo Boza, né? Às vezes que ele entrou em campo, se demonstrou um jogador seguro, tem 23 anos, pode atuar tanto como zagueiro como lateral direito, né? Então é um jogador versátil, que pode ser interessante numa ausência do Madison, numa ausência do Pará, ou até mesmo uma opção tática do Carilli, ele pode jogar ali como lateral direito, e tem 23 anos. Aí, qual que é o raciocínio? Não só pegando o gancho do Danilo Boza, mas também os outros jogadores que estão emprestados no elenco, com o próprio Marcos Guilherme, Moraes, o Zanocelo, enfim. São jogadores que a gente tem que analisar assim, no mercado, quanto custa para eu contratar tal jogador? Mais ou menos? Eu vou ter esse dinheiro? Não vou ter esse dinheiro. Esse jogador está adaptado? Né? É aquilo que o Rueda mesmo citou nessa entrevista. Ver o custo-benefício que o jogador apresentou nesse momento. Né? A questão do Danilo Boza, eu acho que vale investimento. Jogador de 23 anos, zagueiro, vem jogando bem. O próprio Moraes é um outro exemplo. É um jogador que eu acho que é para a gente pensar, né? Até mesmo na questão do Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan pode não estar bem, né? Nós, torcedores, o Felipe Jonathan não vive um bom momento. Mas é um jogador que entra a janela de transferência e sai janela de transferência, sempre tem uma sondagem ou alguma proposta. Então, é bom o Santos também começar a pensar em termos da lateral esquerda. Como é também uma posição, digamos assim, escassa, né, no mercado, o que é mais barato? O Zanocelo. Será que ele pode ser melhor aproveitado no Santos? Precisa colocar para jogar também, né? Ter mais minutos em campo. Marcos Guilherme. Será que teremos um Marcos Guilherme do início, quando ele chegou arrebentando, dando assistência, fazendo gols? Ou será que teremos um Marcos Guilherme que não é tão participativo? E talvez aí não compense comprar o jogador em definitivo, manter o atleta em definitivo no clube. Então, tudo isso a gente precisa analisar na hora né, de colocar na balança esses termos. Em relação especificamente do Danilo Boza, eu apostaria. Né? Acho que 2 milhões é um valor até que justo. Falando de futebol, até um valor baixo para um jogador de 23 anos. Né? Às vezes a gente acaba deixando passar, né, uma oportunidade e aí o Santos lá na frente precisa contratar um zagueiro por um valor absurdo. Então,
eu daria esse voto de confiança para o Danilo Bozza e eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, beleza? Bom, queria agradecer mais uma vez a audiência de você que chegou até aqui. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que ajuda demais na divulgação do vídeo. E hoje é segunda-feira, né? Esse vídeo aqui estou gravando segunda-feira, um pouquinho tarde, mas é porque o dia foi caótico, né? Tudo da internet caiu, mas a partir de terça-feira a gente volta à nossa programação normal, com 2 vídeos nos horários certos e também o nosso Boletim Fantástico a partir das 17 horas. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.